Bem-vindos ao Agricultar, o podcast de conversas de agricultura e agronegócios. Eu sou a Isabel Martins, da Vida Rural, e estamos novamente a gravar no âmbito do ciclo de podcasts da AgroGlobal. Hoje tenho comigo Firmino Cordeiro, diretor-geral da AJAP. Olá. Viva, seja bem-vindo. E Helena Freitas, professora da Universidade de Coimbra e um dos grandes nomes da ecologia em Portugal. Olá, professora. Olá. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Firmino, eu vou começar por si, porque o nosso tema hoje está muito ligado à sustentabilidade, e começar por lhe pedir para nos explicar este projeto que a AJAP lançou muito recentemente, que é o Laboratório Vivo 4.1. Sim, isto já começou antes, já agora começou no 4.0. Certo. Em 23, o projeto devia ter sido aprovado em 22, portanto fizemos esses trabalhos em 2023. O que é que pretende ser isto? No fundo, trata-se de jovens, não só jovens agricultores, também jovens empresários rurais, portanto jovens nos territórios, e da sua necessidade, da sua instalação, de combater esta falta de iniciativa juvenil que temos nestes territórios e a ausência deles. Por exemplo, só para falar em jovens agricultores, somos o segundo país mais envelhecido da Europa e menos rejuvenescido. Envelhecido, a idade média dos agricultores é de 65 anos e o rejuvenescimento da nossa taxa é 3,7, a segunda mais baixa. Em primeiro lugar, a contar de baixo para cima, só o Chipre, o que é assustador. Nós começamos a fazer uns inquéritos a nível de todo o país, nas regiões Norte, Centro e Alentejo, que o inquérito focava-se para estas duas áreas. O jovem empresário rural é todo aquele que tem CAI não agrícola, é a melhor definição de jovem empresário rural, na minha perspectiva, e eles desenvolvem as suas atividades em territórios rurais. E o que são os territórios rurais ou zonas rurais? Existe um mapa, quando foi definida a figura, ela é implementada em janeiro de 2019, e esta regulamentação surge logo em março de 2019. Portanto, a figura sai em janeiro e surge esta regulamentação associada ao mapa. Portanto, as zonas rurais podia ser mais específica, evidente, temos outras denominações, temos os territórios de baixa densidade, temos agora também vulneráveis, zonas vulneráveis, mas é bastante lato, o que quer dizer que quase tudo é rural, junto às nossas cidades, digamos assim, todas as capitais distritos, exceto algumas capitais distritos. Mas é precisamente nessas regiões que é necessário este trabalho, não é? Que é necessário esse investimento e percepcionar o que é mais rural, o que é menos rural, zonas, até chegarmos às zonas puriduras urbanas, digamos assim. Portanto, há o PER e há ali uma zona de transição e depois há um rural mais profundo. E eu acho que nós, vamos lá ver, todos nós temos responsabilidade de inverter este ciclo, esta tendência de desertificação, de abandono, porque tudo perde com isso, nomeadamente o país, perdem essas regiões, também perde a qualidade de vida nas próprias zonas urbanas, e eu acho que isso, permita-me a expressão, não está muito bem assente, ou seja, parece que nos preocupamos em demasia ou só em exclusivo com isso quando estamos em épocas de incêndios, e este ano foram muitos os testemunhos que apareceram no pequeno ecrã a falar de tudo isto, mas extravasaram a questão dos incêndios. Não há população, não há pessoas para, até os bombeiros voluntários, não há pessoas no território para fazer alguma manutenção, alguma limpeza florestal. Há todo um conjunto de falhas que não é só assegurada por jovens agricultores, têm de existir outras atividades nos territórios, porque senão eles também não se querem nisto. E que fazem sentido, mesmo claro. com apoios não se instalam, a gente pergunta-se então o que é que se está a passar, então as pessoas não vão atrás do rebuçado, do apoio, do incentivo, do fundo perdido, de um apoio a fundo perdido, de um prémio. Sim, as pessoas até pensam nisso, só que depois a atividade em si também tem outras dificuldades, nomeadamente nestes territórios onde é que não são os sítios mais propícios a fazer-se agricultura. Existem zonas muito mais aptas em Portugal para fazer, e essas desenvolvem-se. Mesmo assim, há algum déficit de jovens agricultores já nessas regiões, quanto mais nestas. Agora, nós não podemos desistir destas e fazer aqui uma simbiose muito grande entre a floresta, a pecuária e a própria agricultura. Certo. Tocou aí num ponto interessante que tem a ver com esta dificuldade em alguns territórios de poder ter atividades económicas como a agricultura, fazendo aqui a ligação ao nosso ponto da sustentabilidade, e essa não poderá ser uma mais-valia precisamente para trabalhar os temas da sustentabilidade e da transição agroecológica nestas regiões que provavelmente estarão melhor conservadas do ponto de vista de uma série de ecossistemas, pelo facto, como disse, de não ser fácil lá ter atividade agrícola mais intensa, digamos. Como é que nós podemos trabalhar esta vertente também de valorização do território e destas regiões via sustentabilidade?
eu acho que nós temos de aproveitar, de facto, isso que a Isabel acabou de dizer, ou seja, não é nestas regiões que estamos mais, permita-me a expressão, que menosprezamos menos essa realidades, ou seja, não estragamos em demasia, ou seja, sei lá, com excesso de nitratos, com aplicações disto ou daquilo, de alguns produtos que até já estão fora do mercado, mas eu acho que tirando algumas práticas que há uns bons anos esta parte, devido a outras condições climatéricas que hoje não temos e que se foram perpetuando no tempo, sei lá, como provoca algumas erosões, com mobilizações de solo, que hoje já não estão em curso, praticamente não estão em curso devido a uma evolução de práticas mais sustentáveis, sei lá, a produção integrada, a agricultura biológica e outras formas de conservação dos solos, etc, etc. Tudo isso foi evoluindo bastante. Isso, como teve alguns apoios para a manutenção das culturas, nomeadamente permanentes, o olival, vinhas, pomares e outras, foi-se perpetuando e está mais do que aceito. Mas repara numa coisa que é curiosa, mesmo estes incêndios vieram quase deitar por terra isso, e eu fiquei muito desiludido com isso, porque nós fazemos capinamos um olival, um pomar, mesmo em sequeiro, porque não temos outra forma, porque são em zonas íngremes, e depois vem uma trovoada fora da época, digamos assim, agosto, setembro, julho, pode acontecer, não tem acontecido muito, mas por vezes elas acontecem e fazem uma lixiviação muito grande do solo e provocam uma erosão muito grande. Portanto, eu acho que nós não podemos voltar para trás nisto que já fizemos para a frente, ou seja, nós temos de ter outros cuidados, até aos incêndios. Porquê? Porque esse capim, esse restolho que fica depois da capinadeira, no fundo é quase combustível se do lado estiverem matas e estiver floresta desorganizada que pega fogo com facilidade naquelas regiões. E depois até as próprias tubagens da rega, gota a gota, se existirem, que era ótimo que existissem todas as explorações, ardem com muita facilidade. Aquilo é petróleo, é um derivado. Portanto, quer dizer que nós temos de acautelar, temos de pensar a forma, mas não reverter outra vez a essas mobilizações, porque são muito prejudiciais, são mesmo muito prejudiciais ao solo, às camadas do solo e à vida microbiana do solo que é necessário preservar e conservar, e até à compactação. Portanto, há muitas maldades, digamos assim, a esse nível, e nós, técnicos e as organizações e os próprios agricultores, cada vez se preocupam mais com isso. Nós, no fundo, neste laboratório vivo, com várias ações que fizemos, portanto, o 4.0, o 4.1 é um seguimento do 4.0, depois desses inquéritos, de identificar algumas fragilidades, nós agarramos na área da produção, da transformação e da comercialização, fomos um pouco por aí e deixamos numa plataforma digital de fácil acesso, nomeadamente a mais jovens, mas também a pessoas que dominem minimamente isto tiveram acesso e têm acesso a essas ferramentas, porque muitos especialistas escreveram para lá, gravaram para lá conteúdos, imensos não é? números, Conteúdos portanto, que ficam para... nessas áreas com alguma evolução. Porque eu acho que temos de aproveitar, e tal qual está esse território, mas colocar alguma tecnologia e alguma inovação de modo a preservar tudo o que há de bom e a melhorá-lo, porque nós fizemos muitas coisas boas, nem tudo foi mau, nomeadamente nós temos raças autóctones, temos identificações geográficas, temos DOPs, temos todo um trabalho que foi feito, e agora o problema desse trabalho é que temos, se calhar, culturas e até animais que queremos proteger e já não temos produtores, já não temos criadores, já estamos aqui com déficit de gente, estamos com mais raças em extinção, porque as pessoas estão a abandonar, porque as coisas deixaram de ser tão rentáveis, ou seja, as coisas foram definhando ao nível do preço de venda, ao nível do desânimo e da concorrência de, sei lá, de raças exóticas muito mais produtivas, tudo o que foi. Eu acho que nós temos de dar prioridade a quem tem a capacidade de consumir este tipo de produtos, mas tem de pagar um preço, tem de pagar o seu preço, tem de pagar de facto o que aquilo é, a qualidade, a história, é tudo isso que está ligado a estes territórios e a estas regiões. Acho que temos de valorizar isso. Já vamos voltar a si, Firmino. Queria ouvir agora a professora Helena também sobre um bocadinho sobre este seu olhar mais agroecológico, aqui no caso, sobre o território e sobre esta necessidade também de capacitar os jovens agricultores e os jovens empresários
áreas rurais, como já aqui foi dito, para este conhecimento de sustentabilidade, não é? Sim, sim. Que é Não, desafiante. não, eu gostei imenso de ouvir, portanto, acho que as pessoas, é uma pessoa que se acompanha de perto a realidade e concretamente também as dificuldades e os obstáculos também à transição agroecológica. Portanto, os problemas hoje são de uma enorme complexidade e foram mencionados vários, não é? Desde a própria realidade territorial, a questão demográfica, portanto, também a própria, enfim, o apelo urbano, portanto, sobretudo no que diz respeito aos jovens, não é? Portanto, há aqui de facto um conjunto muito amplo de variáveis e depois há também os problemas que surgem que no quadro da produção alimentar são especialmente evidentes, não é? Como, por exemplo, o que já estávamos a falar, a questão climática, a questão também da qualidade até neste momento dos nossos recursos, porque vamos empobrecendo os solos, ou também as linhas de água. Há de facto uma alteração profunda, também na natureza biofísica, não é? Que tem consequências também, porque quando nós estamos a produzir alimento, estamos desde logo também a produzir a biomassa, portanto, vegetal que nos alimenta, que alimenta também outras formas de vida e, portanto, isto de facto cada vez mais, aliás, eu até gosto de dizer, eu tenho dito, e há aqui uma convergência progressiva, que de facto a crise da biodiversidade ao fim e ao cabo é também, acaba por se perceber que é também, digamos, está na base também do conjunto de crises que vivemos, mas na verdade a política alimentar, ou chamado food policy, acaba por ser também uma política de biodiversidade. Portanto, estas coisas vão convergir e, portanto, agora o que estamos a encontrar é, digamos, a resposta do sistema e bem, portanto, neste caso, este Living Lab, pelo que eu percebo, nesta primeira fase, é sobretudo aquilo que nós chamamos de uma caixa de ferramentas, portanto, uma toolbox, não é? Que oferece um conjunto de ferramentas com base, provavelmente, eu não conheço de perto, mas provavelmente com base até em algumas experiências, em situações em concreto, portanto, que permitem, ao fim e ao cabo, também, e bem, aos agricultores terem um acesso rápido a soluções que foram encontradas em realidades também concretas e, portanto, isso é muito importante, perceber onde é que se podem evitar erros, que soluções é que se podem ter, sobretudo nós também na agricultura hoje temos cada vez mais, até por via do conhecimento científico, soluções chamadas soluções de base biológica, portanto, que começam a ser cada vez mais incorporadas no sistema e bem, portanto, isto também é transição, nós tendemos, a transição não é só, digamos, ao nível das tipologias que nós normalmente desenvolvemos e discutimos, se deve ser a agricultura convencional, se deve ser orgânica, é todas essas tipologias e a própria agroecologia, que tem um espectro ainda mais amplo e que tem, sobretudo, a intenção de fazer a transição do sistema coletivamente, da produção ao consumo, não é? Portanto, Da cadeia. nós temos aqui muitas questões e, por isso, de facto, é toda a reconfiguração do sistema alimentar ao fim e ao cabo e por isso é que eu até tinha tirado aqui umas notas que eu penso que os jovens agricultores estão numa posição estratégica para fazerem e eles serem um bocadinho aqui a âncora deste processo e, no fundo, da alteração de paradigma, porque nós estamos a falar aqui em inovação, e portanto isso significa que temos que trazer o sistema científico e tecnológico, tem que nos ajudar a encontrar as soluções, e isso está a acontecer a vários níveis, já falaremos com vocês sobre isso. A questão também da regeneração dos solos, do sistema, da água, até dos cultivares que temos, nós vamos ter que ir buscar também, digamos, soluções a esse nível, porque temos, por exemplo, espécies ou subespécies ou variedades que estão mais adaptadas a determinadas condições climáticas, ou determinadas condições até de stress hídrico, que hoje é um problema muito mais, quer dizer, eu estudo plantas e fisiologia de plantas, eu também estou aqui nesta condição e, portanto, quando às vezes falamos sobre estas coisas, de facto, as plantas são a base da cadeia alimentar, mas precisam de determinadas condições, portanto, nós podemos continuar a acreditar que é possível ter produção vegetal em determinadas condições, mas é visível hoje que as condições estão cada vez mais difíceis e por isso é claro que tenderemos a procurar soluções ao nível, na base científica, mas em muitos casos vamos ter que optar por culturas diferentes, por opções diferentes. E, portanto, estava a dizer também que é preciso olhar um bocadinho para os nossos bancos genéticos das sim, variedades. Isto é tudo parte desta reconfiguração do sistema alimentar. É claro que, digamos, estas questões também são culturais. Nós temos uma alimentação, nós
nós gostamos de ter tendemos a gostar de ter no prato aquilo que foi a nossa alimentação de infância, das nossas famílias, dos nossos territórios, dos nossos contextos e, portanto, não transitamos, digamos, com a velocidade com que nos mandam, nos informam ou recebemos por via até tecnológica, não é? Portanto, nós não é assim, portanto, estes processos nem sempre, nós já sabemos hoje que tem que haver aqui uma alteração também digamos, na relação entre o consumo de carne, por exemplo, e o consumo vegetal. Penso que isso hoje já é inequívoco. Se quisermos fazer a transição climática, essa alteração tem que acontecer. Também tem a ver com a nossa saúde, portanto, isso é outra questão que já falaremos. Aliás, o novo paradigma alimentar é exatamente uma agenda de saúde também, de saúde coletiva, nossa saúde, mas também saúde dos ecossistemas e, por consequência, também, no fundo, de todas as formas de vida, porque a saúde do solo, a saúde da água é a nossa saúde. Isto nós percebemos, e esta é a linguagem do agricultor, não é? E, portanto, aquilo que deturpou não foi a linguagem do agricultor, foi sempre esta. O agricultor sempre soube, não é? Sempre percebeu que para ter uma boa produção e de qualidade, mesmo na relação com o consumidor, ele tinha que produzir com qualidade, não é? Portanto, não é, digamos, incorporando no sistema compostos químicos, enfim, digamos, tornando o sistema artificial. Nunca foi esse o propósito. Quem deturpa o sistema é a indústria alimentar. Não é? E, portanto, nós o que tivemos, digamos, foi aqui uma apropriação digamos, da agricultura, não é? Por um sistema alimentar, vamos chamar assim, que hoje é claramente dominado, controlado pela indústria alimentar. E, portanto, nós quando estamos aqui a falar da agricultura, também estamos a falar disto, mas em primeiro lugar, portanto, eu gostava de deixar isso muito claro, eu não tenho dúvida que esta preocupação de qualidade, de saúde, foi sempre a agricultura, a posição do agricultor. Portanto, a sustentabilidade e a transição de paradigma é relativamente óbvio para o agricultor. Mas estava a dizer que para si é muito óbvio também que os jovens agricultores estão numa posição privilegiada para acomodar esta transição. Estão absolutamente, e eu tinha até aqui um conjunto de, não sei, não sei se tenho muito tempo, mas, portanto, de facto estão, porque são aqueles que percebem melhor o ecossistema, que estão disponíveis para trabalhar, para produzir e para fazer deste ecossistema também a sua vida, que é das suas famílias, o seu futuro, não é? Portanto, isso é uma condição. Estão melhor preparados e mais abertos à inovação, portanto, ao conhecimento científico, às estratégias colaborativas, porque, como estava a dizer, e muito bem, portanto, como estávamos a falar e falamos bem firme, nós estamos perante um quadro de exigência territorial. Isto não é só já uma questão do aquele sistema, não, nós precisamos de criar ecossistemas colaborativos, não é? E por isso, no fundo, este laboratório vivo, que foi assim chamado, tem exatamente esta percepção. Portanto, é preciso encontrar respostas colaborativas, há muita diversidade também, como é no próprio ecossistema, e nem toda a gente está preparada, porque o agricultor hoje percebe que a transição é também a preocupação com a circularidade dos produtos que tem, é também uma preocupação energética, não é? É a preocupação de soluções que passam pela natureza da semente ou até por capacitar a própria semente. É a questão da capacitação de todas as pessoas que trabalham com ele, não é? Portanto, nós temos aqui, são muitas, São aqui isto é muitas variáveis, complexo. verdade Pois que é a sim. relação com o consumidor, é toda a cadeia também de transporte não é? E alocação dos próprios produtos. E, portanto, e a sustentabilidade é esta agenda global, não é? Portanto, e por isso eu realmente acho que a sustentabilidade aqui deve ser percebida, está a ser percebida já, não é um custo. A sustentabilidade é, de facto, imperativo a vários níveis. E eu gostava de deixar isso claro. Desde logo, e estamos a falar de sistema alimentar, estamos a falar de produção de alimentos dos quais todos dependemos. E, portanto, esta questão da sustentabilidade é uma questão de soberania. Não é? E, portanto, isto também é uma questão muito importante. O verdadeiro poder do setor agrícola também é esse. E nós percebemos isso, podemos perceber mais quando estamos perante uma situação de maior fragilidade, mas é indiscutível o poder deste setor. Firmino, pegando aqui nas palavras da professora, desta
disposição privilegiada dos jovens para agarrar este tema da sustentabilidade. Onde é que vê aqui que estejam os maiores desafios? Estou-me a lembrar, por exemplo, na gestão hídrica, porque a água é claramente aqui um ponto-chave na sustentabilidade. Parece-lhe que esse será talvez o maior desafio, ou aquele em que é possível ter mais ganhos, quer do ponto de vista da eficiência e da redução de custos, quer do ponto de vista depois também dos ganhos ambientais? Sabe que a água, nas últimas décadas, tornou-se de facto um fator extremamente crítico, devido às alterações climatéricas que conduziram a tudo isto, e elas também são causadas por alguém. Todos nós fazemos disso, né? Portanto, ou seja, vamos poluindo mais, vamos contaminando mais, e este aquecimento provocou estas alterações todas, e em países mais expostos, com mais na sua topografia, na sua localização no nosso globo, digamos assim, estão mais expostos ou menos expostos a esta realidade. E nós somos muito expostos, se não somos tanto nas zonas mais litorais, a proximidade do mar, a frescura, não sei qual, uma data de condições, nas zonas mais rurais, e coincide com o nosso interior, digamos assim, e parece que estamos a falar de grandes distâncias, mas não é. E depois temos a disposição de um conjunto de serras no país que também, de certa forma, dificultam essa entrada de neblina mais fresca para estes territórios e torna isto complicado. Ou seja, nós cada vez, mesmo em sequeiro, nós precisamos de água, e cada vez vamos precisar de mais. Um ciclo de uma oliveira, mesmo em sequeiro, se não tiver ali em 3 ou 4 momentos críticos da sua produção, mesmo que seja em menor escala, sabemos disso, em menor quantidade, a qualidade vai definhar, porque não tem água suficiente, a planta vai ter dificuldade em fazer o seu ciclo normal. Portanto, o combate com a água, a luta com a água e a luta com o território, com o seu abandono e com a desertificação, ninguém estava a contar com isto. Portanto, isso já era difícil quando isto estava mais ou menos equilibrado, agora tornou-se muito mais difícil. Nós temos, primeiro dizia-se, ou seja, fazia-se qualquer coisa, parece que funcionava. Hoje é preciso investir, mas investir bem para que as coisas efetivamente funcionem. Portanto, e começa logo pela capacitação das pessoas e pelas pessoas terem consciência que nós precisamos não só da agricultura para nos alimentarmos, obviamente, já foi dito e bem, mas também precisamos da agricultura como os jardineiros, digamos assim, os preservadores de tudo isto, ao contrário daquilo que por vezes se diz. Acabamos de ouvir de uma pessoa muito ligada à ecologia, à proteção e à biodiversidade. Não somos nós os malfeitores disto tudo. É evidente que existem práticas menos corretas, mas também o nosso esforço nos últimos tempos tem sido uma correção permanente, aliás, impostas até pela União Europeia, pelos apoios, pela lógica de tudo isto que nós temos vivido, e somos quase um conjunto de países únicos no mundo com umas preocupações muito minuciosas em relação a isto. Depois sabemos que não é bem assim noutras geografias do planeta. Portanto, a tendência terá de ser essa, mas ainda não se está a manifestar tanto como isso. Ainda temos líderes mundiais que acham que isto é utopia. Portanto, eu acho que nós temos aqui um conjunto de possibilidades e de oportunidades que são os nossos cidadãos mais urbanos que cada vez exigem de nós mais em relação a tudo isto. Eles nunca são nossos adversários, eles são de facto as pessoas que, pela sua sensibilidade, pelo facto de eles começarem a descobrir mais os nossos territórios menos afastados dos centros urbanos, e de gostarem, terem paixão e começarem a ter, que nós não podemos desfazer, sei lá, a sua vontade de usufruir deles, porque eles podem não ter lá propriedades, mas querem usufruir deste mesmo território. E nós não podemos deixar arder. O abandono, os incêndios são o culminar máximo do abandono e desertificação e do desespero. É ver as pessoas que vinham, os filhos, a trabalhar lá fora, ou a trabalhar nas cidades, a querer passar férias nas aldeias, nos pequenos aglomerados, e tinham de estar a combater incêndios com baldes, com coisas que... Enfim, o desespero é muito grande. Ou seja, nós temos de trabalhar muito durante o ano para que aqueles meses possam ser de menor tortura.
até emocional e psicológica, porque por mais que tenha ardido, não são alguns apoios que nunca chegam de forma alguma a colmatar aquilo que se perdeu e muito longe de colmatar os efeitos que causa nas pessoas, na vida das pessoas, que resolve o que quer que seja. Ou nós temos métodos e sistemas para fixar as pessoas, para atrair jovens. Eu vou dar um exemplo concreto. Nós no próximo dia 5 de novembro vamos lançar, numa gala que a já vai lançar, vamos lançar um concurso para jovens agricultores. São desafios, eu chamo Rural Challenge, portanto, desafios rurais para jovens, que no fundo prendem-se com categorias como jovens agricultores, jovens empresários rurais, jovens talentos agrorurais. Vamos tentar que junto de escolas profissionais, não só de agricultura, mas também de turismo, também de escolas que estão profissionais noutras realidades mais urbanas, no fundo para divulgar aquilo que tem de bom estes territórios, a atratividade que isto tem e a vontade que autarcas e que o território tem que fixem mais jovens nestes mesmos territórios, porque hoje a digitalização, que é um dos temas do 4.1, portanto, para além da sustentabilidade, também temos a digitalização e a comunicação do setor. Nós precisamos de comunicar melhor para que os nossos melhores parceiros sejam, de facto, os urbanos, que são o grosso da nossa população, porque se somarmos esses deputados todos aí dos círculos do interior, não chega a 10% dos deputados na Assembleia da República. Nós temos de ter como aliados os urbanos pelo bem que lhes estamos a fazer, por aquilo que nós lhe podemos dar para além de alimentos, férias diferentes, fins de semana diferentes, contacto com a natureza, esportes de natureza, há todo um conjunto de coisas e os produtos de extrema qualidade que estavam aqui, que nós aqui já falamos. E com a ligação óbvia Claro que sim. à sustentabilidade. Claro Professora que Helena, em que medida é que esta capacitação que temos estado aqui a falar para esta transição agroecológica é absolutamente decisiva no sentido de também democratizar de alguma forma a sustentabilidade para regiões do país, perfis de empresários menos capacitados e por isso se calhar tendencialmente menos abertos para estes temas da sustentabilidade, que são apesar de tudo temas complexos e que exigem um enorme conhecimento. Sem dúvida. A sustentabilidade é um desígnio coletivo. Ninguém fica fora desta agenda. Portanto, é incontornável. Portanto, não é? Mas, neste concretamente, a transição agroecológica também é inevitável. E eu gostava de dizer isto porque quem se antecipar vai liderar esta transição. E, portanto, isto é um movimento absolutamente determinante também para o país. Eu quero deixar esta nota porque o modelo produtivista que nós temos tido chegou ao fim, no seu limite ecológico e económico. Não há hipótese. Para nós não podemos continuar a produzir da mesma maneira. Portanto, isso é essa transição, as práticas regenerativas, a diversificação da cultura, o uso eficiente da água, do solo, etc., são dimensões, são a base da competitividade futura. Portanto, isto é inexorável, não é? Portanto, esta mensagem eu queria deixar. Quem compreender vai liderar o futuro. E por isso também me parece que os jovens hoje podem realmente abraçar esta agenda. A sustentabilidade também exige alianças novas. E como estava a dizer, não basta. O futuro do campo não se constrói apenas com a agricultura, como estava a dizer, mas com redes entre ciência, tecnologia, cultura, comunidades locais. Portanto, são os novos ecossistemas que vão, de facto, fazer também a nova agricultura. Não é? Portanto, já pode ser um espaço de convergência, exatamente, jovens agricultores, investigadores, autarcas, empreendedores sociais. Este é o futuro da nova realidade. Por outro lado, também o território é o principal ativo, portanto, mas também o principal risco. E por isso nós estamos perante um ativo, mas que neste momento é também um fortíssimo risco, não é? E por isso também a agricultura, nós precisamos de um novo pacto entre a agricultura também e o território, menos abandono, mais mosaico, mais diversidade funcional, são as dimensões territoriais. Portanto, o território tem que ser repensado e temos que conseguir atribuir-lhe também aqui um modelo funcional. Cada jovem agricultor, na verdade, é um guardião do solo, da água, da biodiversidade, não é? Portanto, da paisagem. Portanto, valorizar o papel do jovem agricultor hoje é uma dimensão estratégica para o país e é absolutamente essencial. Nós precisamos, por isso, de políticas e de incentivos dirigidas exatamente ao conhecimento, à segurança e à coesão territorial. E depois queria também dizer que liderar, de facto, com visão é mais urgente do que reagir a subsídios. E, nesse sentido, também já é tempo de nós não ficarmos apenas à espera. O futuro da agricultura portuguesa não depende só, não é, dos envelopes, tem que ir para além da PAC, não é? Portanto, evidentemente, nós temos de ser capazes de influenciar a PAC uma vez por todas. Portanto, não podemos estar, digamos, à espera de um circuito que vem dirigido e nós, pura e simplesmente, recebemos e acolhemos. Não, nós temos que o influenciar exatamente com esta agenda, que é a agenda da sustentabilidade. Portugal, com o ativo territorial que tem,
portanto, e como estava a dizer, mas que neste momento é também um risco, que é absolutamente indiscutível. Nós assistimos no verão ao que assistimos. Nós, quando perdemos floresta, também estamos a perder a agricultura, porque estamos a perder as condições de vitalidade dos nossos ecossistemas. E, portanto, nunca houve uma convergência tão evidente entre também aquilo que vai ser a regeneração da própria floresta, da agricultura, não é? E do território em geral. Portanto, de facto, há aqui uma convergência, e por isso eu tenho dito que é tempo, de facto, quando, por exemplo, agora se retira a coesão territorial e se coloca a coesão territorial dentro de uma, digamos, da lógica economia dominante, não faz sentido, porque o país precisa mesmo de ancorar na coesão territorial e na realidade territorial o seu futuro, não é? E a agricultura, inquestionavelmente, é, portanto, tendo a base da soberania alimentar e sendo também o garante, sendo o jovem agricultor, de facto o guardião também dos ativos territoriais, por maioria de razão, os incentivos têm que estar aqui e não é isso que está a acontecer. Bem, Firmino Cordeiro, para concluirmos, esta convergência faz mesmo todo o sentido e esta rede de alianças que a professora falou, portanto, o poder haver muita cooperação para conseguirmos levar a bom porto a valorização do território de uma forma sustentável é decisiva. Claro que sim, e a agricultura tem de estar a par e passo com a própria coesão territorial, já foi dito e ficou claro. E também não nos podemos esquecer, também há a economia e temos de ter atividades associadas à coesão que promovam a sustentabilidade, mas que também possam gerar alguns rendimentos. Mas se nós Tem que gerar, não é? Porque senão as pessoas vão embora. Mas se nós tivermos mais clientes, mais turistas, mais pessoas a usufruir, isso naturalmente acontece sem nós estarmos a desvirtuar a natureza e a causar danos. Pelo contrário, estamos a beneficiá-la. Acho que esta é a combinação perfeita e acho que a professora colocou as coisas no lugar, ou seja, há aqui uma combinação perfeita que nós temos de facto de fazer e de promover. Falei menos da ciência, peço desculpa, você que tem que terminar, mas eu falei pouco da ciência, mas evidentemente que a ciência aqui é absolutamente central, crítica para ajudar nesta transição e hoje há muita ciência a ser produzida que está disponível e vai ser seguramente ainda mais reforçada para tentar também ajudar a resolver problemas que são realmente problemas novos. Certo. Nós estamos perante problemas novos. Daí a importância desta caixa de ferramentas, como lhe chamou bem, que é o Laboratório Vivo, também para fazer esta ponte de levar a desconstruir esse conhecimento e levá-lo de uma forma acessível a quem precisa desse conhecimento, não é? Acho Cada vez estamos a estar mais ao lado do conhecimento, da inovação e do desenvolvimento, é óbvio. É isso, e é aqui uma boa última mensagem para terminarmos este podcast. Agradecer-vos a vossa presença, foi um gosto conversar com os dois, aprendemos imenso sempre com estas conversas. O Agricultor fica por aqui, já sabe que pode continuar a acompanhar a atualidade agrícola em vidarural.pt, na nossa newsletter, na app, redes sociais ou numa banca perto de si. Até ao próximo programa. A operação da AJAP, Laboratório Vivo da Agricultura 4.1, é apoiada pelo programa Compete 2030, Programa Temático, Inovação e Transição Digital, Fundo FEDER, pelo Portugal 2030 e pela União Europeia, os fundos europeus mais próximos de si.